Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o possuidor dos céus e da terra e de todos os que neles habitam, que a graça e a paz dele seja derramada na sua vida, na sua casa e na vida da sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e eu quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós prossigamos firmes, olhando para o Senhor Jesus Cristo, o autor da fé. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, porque Ele é o Senhor, o cabeça da igreja, o que veio ao mundo para desfazer a obra do mal, o que veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido, o que veio ao mundo para esmagar a cabeça de Satanás, para o derrotar, para o lançar em prisão eterna. E Ele veio para nos dar vida e para mudar a nossa história, e Ele já fez isto, dando a sua vida por nós lá na cruz. E nós que estamos aí presenciando os dias que antecedem o tempo do fim, como o próprio Senhor Jesus falou e deixou os sinais, que quando nós víssemos tais coisas acontecendo, nós deveríamos levantar as nossas cabeças e nos alegrar, porque o fim certamente virá. E que nós tenhamos total convicção de uma coisa, que nós nascemos para fazer a vontade de Deus e precisamos empenhar a nossa capacidade física, mental, intelectual e, acima de tudo, espiritual, as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição, para que nós façamos a vontade de Deus. E hoje eu quero ler aqui com você no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, a partir do verso de número 21. Neste texto bíblico nós vamos ver um empenho de Satanás para tentar impedir nosso Senhor Jesus Cristo de fazer a vontade de Deus. E o que chama muito a nossa atenção é que Satanás, no seu empenho contra o Senhor, ele não usou um demônio, ele não usou um principado, uma potestade, ele não levantou uma força opressora para tentar tirar Jesus Cristo do propósito de Deus, mas ele usa exatamente um discípulo do Senhor Jesus, exatamente o discípulo que Jesus Cristo havia comissionado para ser o iniciante da obra chamada igreja aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja, ela foi formada com o propósito de proclamar as virtudes de Deus. Nós que formamos a igreja, nós não fomos chamados para falar de nós mesmos, para proclamar as nossas virtudes, a nossa capacitação, a nossa capacidade, mas nós fomos chamados para proclamar as virtudes de Deus, para proclamar o poder de Deus, para proclamar a salvação em Jesus Cristo. E o Pedro, ele era a pessoa que o Senhor Jesus havia escolhido para iniciar esta obra, para iniciar a obra da igreja sobre a face da terra. E aqui no texto de Mateus capítulo 16, nós vamos ver que a investida de Satanás para tentar dissuadir nosso Senhor Jesus de cumprir o plano de Deus, de se levantar, de ser o Redentor que se levantaria sobre a face da terra. E ele já havia se levantado, ele estava ali, o Filho de Deus estava ali, e ele morreria, e depois ele novamente, ele se levantaria sobre a face da terra, só que depois da morte, para nunca mais morrer, para nunca mais ser tocado pelo maligno, para nunca mais ver as obras do inferno de Satanás e dos demônios, as ações de Satanás e dos demônios prevalecer, mas sim para derrotar Satanás, para anular as suas ações, para tirar a força dele por fim, ou lançar no lago de fogo e enxofre, onde ele ficará eternamente. O Senhor Jesus Cristo, ele pagou o preço, ele morreu, ele foi sepultado, mas
mas como o Jó viu e disse: o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a face da terra. E aí o Jó fala até da ressurreição, que ele seria ressuscitado, o corpo dele, os olhos dele veria o Senhor, os seus próprios olhos, e assim como o Senhor falou por boca de Jó, assim aconteceu. Então aqui em Mateus, no capítulo de número 16, e a partir do verso 21, nós lemos assim: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Que maravilha! De fato veio o Filho do Homem no seu reino. Ele recebeu todo o poder e glória, ele recebeu todo o poder e autoridade de Deus, ele foi dado a ele. Então aqueles que lá estavam, eles viram sim de fato Jesus Cristo vindo em toda a sua glória, vindo em todo o seu poder, vindo no seu reino, porque depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele fala para os seus discípulos: é-me dado todo o poder e autoridade nos céus e na terra. De fato, isto que ele fala no mesmo livro de Mateus, no capítulo 28, aconteceu. Os que ali estavam viram Jesus Cristo, a quem eles haviam visto ser crucificado e morto lá na cruz, e depois sepultado, mas que havia ressuscitado ao terceiro dia, e agora estava ali no seu poder, na sua glória, no seu reino, com todo o poder e autoridade, governando sobre tudo e sobre todos, porque assim o Pai das luzes, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o constituiu. Mas o que quero chamar a sua atenção aqui nesse dia é que o Satanás, na investida do diabo contra o nosso Senhor Jesus, o que ele faz? Ele não usa um demônio, ele não usa um principado, uma potestade, ele não usa um espírito imundo para tentar dissuadir a Jesus Cristo, tirá-lo do propósito de Deus. Pelo contrário, Satanás faz o quê? Ele utiliza exatamente um dos discípulos do Senhor Jesus. Com que objetivo? O objetivo de impedir que o Senhor Jesus Cristo cumprisse com a sua missão. E qual que era a missão do Senhor? Ele já havia dito que era de buscar e salvar o que estava perdido, que era de nos dar vida e vida com abundância, de nos dar a oportunidade de nascer de novo. Tudo isto ele revelou
Ele revelou por onde ele passava, ele revelava um dos objetivos da sua vinda aqui na terra. Quando ele chega em Jericó, na casa de Zaqueu, ele faz o quê? Ele pronuncia que ele havia vindo para buscar e salvar o que estava perdido. Lá em Jerusalém, com o Nicodemos, ele fala para Nicodemos que o que importava era ele nascer de novo, era Nicodemos nascer de novo, exatamente isto. Como para o mesmo Nicodemos, ele fala também que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, no Evangelho de João, no capítulo 3. Então, por onde o Senhor Jesus Cristo passava, ele dizia qual que era a sua missão. No capítulo 10 de João, ele diz que ele veio exatamente para isso, para nos dar vida e vida com abundância. O ladrão Satanás, ele havia vindo para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo havia vindo para nos dar vida e vida com abundância. Para a mulher samaritana de João capítulo 4, ele revela que ele veio para poder nos dar o Espírito Santo, para colocar uma fonte de água viva a jorrar do nosso interior. Então, por onde ele passava, ele fazia a obra de Deus e ele revelava qual que era a sua missão. Agora que, quando Jesus Cristo começa a fazer já o seu discurso de encerramento da sua missão na face da terra, o que acontece? O inimigo, o adversário, que estava empenhando para poder impedir que Jesus Cristo fosse para a cruz, porque era lá na cruz que Satanás seria derrotado. Por quê? Porque o Deus que estava ali agora, encarnado, o Deus que era o onipotente, o todo-poderoso, como Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele que é o eu sou, o todo-poderoso, que estava ali no seu corpo, num corpo humano, para executar a obra de Deus, a obra da salvação, porque ele era e é 100% homem e 100% Deus. Por isso ele está sentado à direita de Deus lá nos céus, porque se ele fosse só homem ele não estaria sentado à direita de Deus, mas como ele é Deus, é por isso que ele assentou à direita de Deus lá nos céus. Mas antes que ele voltasse para lá, aqui você viu o Pedro dizendo para ele, para que ele não permitisse que tal coisa acontecesse. O Pedro querendo então impedir que Jesus Cristo cumprisse com a sua missão. O Pedro, usado por Satanás, incentivado por Satanás, disse para o Senhor Jesus, Pedro o chamou à parte e fez o que mesmo? Começou a reprová-lo, dizendo para ele: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Qual foi a resposta de Jesus Cristo? Arreda, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas do homem. Ou seja, o que Satanás estava sendo naquela hora? Ele estava sendo o quê? Um camuflado, um enganador, usando a boca do Pedro para tentar tirar Jesus Cristo mais uma vez do propósito de Deus. O mesmo que ele fez lá no Éden, um camuflado no corpo da serpente para tirar a Eva do propósito divino. Ele tentou fazer isso com Jesus, quando o Senhor havia jejuado aqueles 40 dias e aquelas 40 noites. Ele tentou também tirar Jesus Cristo do propósito de Deus, não conseguiu. Agora ele usa Pedro, que era o discípulo mais próximo dele, o discípulo a quem ele revelava os seus planos, seus propósitos, e mostrava a ele a responsabilidade dele diante do Senhor e diante dos demais discípulos. Tanto é que Jesus fala
fala para ele: Pedro, quando você se converter, você consola os seus irmãos. Ou seja, Jesus estava mostrando para o Pedro qual que era a função dele. Era a função de dar direção aos demais discípulos, de consolar os demais discípulos e de fazer a obra do início da igreja sobre a face da terra. Então, aqui no texto que nós acabamos de ler, de Mateus 16, Pedro, ele é o que mesmo? Ele é repreendido severamente pelo Senhor, por se mostrar o que mesmo? Por se mostrar favorável ao plano de Satanás. E qual que era o plano de Satanás? Era o plano de impedir que o Senhor Jesus Cristo cumprisse com a sua missão. E qual que era a sua missão? Era de morrer na cruz. Então nós vimos aqui Satanás empenhando mais uma vez, e desta vez o empenho dele foi usar aquele que era mais próximo de Jesus, foi usar o seu companheiro de ministério, foi usar o Pedro, para ver se o Senhor ele mudaria de opinião, ele deixaria de fazer a vontade de Deus. Satanás, ele vai sempre fazer o quê? Ele vai sempre querer usar alguém para tentar nos tirar do propósito de Deus para nossa vida. Ele vai sempre fazer o quê? Empenhar o inferno inteiro para impedir que você, que eu, que nós cumpramos com a nossa missão, que é a de fazer o que mesmo? A de proclamar as virtudes de Deus no mundo que jaz no maligno. Então ele vai sempre empenhar o seu poder demoníaco, a sua capacidade, os seus agentes e as dificuldades do dia a dia, as lutas que nós enfrentamos, às vezes até mesmo as nossas aspirações, os nossos desejos. Satanás vai utilizar todas estas coisas exatamente para isto, para tentar impedir que você e eu, que nós cumpramos com a nossa missão que já fora determinada por Deus, porque foi exatamente o que ele fez com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele empenhou o seu potencial, utilizando exatamente o Pedro para tentar impedir que ele cumprisse com a sua missão. E você viu aqui, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi taxativo, ele foi enérgico com Pedro, porque o Senhor Jesus, ele era responsável diante de Deus. Ele sabia para que ele havia vindo ao mundo. Ele não havia vindo para fazer a sua vontade, ou para fazer a vontade do sistema político, o sistema religioso daquela época, o sistema governado ali pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos políticos da época, pelo César, que era o imperador. Ele não havia vindo ao mundo para satisfazer aos desejos desses dominadores. Ele não havia vindo ao mundo para satisfazer ao capricho de Satanás. A Eva também, ela não havia sido criada para satisfazer os caprichos satânicos, para levar a humanidade à bancarrota, para levar a humanidade à desobediência a Deus. Ela havia sido criada para o louvor e a glória de Deus, mas ela não vigiou, e Satanás utilizou a serpente exatamente para tirá-la do propósito que Deus havia determinado ao criar o homem e a mulher conforme a imagem e a semelhança dele, do próprio Deus. Ele criou o ser humano parecido com ele, deu a ele capacidade, deu a ele compreensão, deu a ele intelecto, deu a ele capacidade para pensar, para raciocinar, para falar, para tomar decisões, mas para agir em acordo com as determinações do Criador, com a vontade do Criador. Mas a investida camuflada de Satanás, usando a serpente, o que ele faz? Ele faz a Eva desistir dos propósitos do Criador para a sua vida e criar um
uma outra expectativa, a expectativa de adquirir o que mesmo? Conhecimento, de ser uma pessoa com entendimento e de mandar no seu próprio destino, e assim ela fez, e com isto ela acabou cedendo aos caprichos de Satanás, porque ele sabia que Deus cumpriria com a palavra dele. E qual for a palavra de Deus empenhada a Adão e Eva? Vocês comem livremente de todas as árvores que estão no jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então qual que era o empenho de Satanás? Era levar o homem à morte, era levar a mulher à morte, era levar a raça humana à morte, porque Satanás conhecia Deus, ele sabia que o que Deus havia dito, Deus cumpriria. Como Jesus Cristo fala para nós: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele sabe, Satanás sabe, ele conhece a palavra de Deus e ele até treme, né? Mas ele não conserta, ele permanece maligno, porque o seu coração é maligno, e ele empenhou contra essas personagens bíblicas e até contra o próprio Senhor Jesus, e empenha também o seu potencial contra a nossa vida, principalmente nós que estamos presenciando aí os sinais do tempo do fim. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor Jesus Cristo, ele foi enérgico, ele foi taxativo com Pedro, porque o Senhor Jesus Cristo, ele era responsável diante de Deus, e ele veio não para fazer a sua vontade, e nem a vontade do Pedro, nem a vontade dos seus amiguinhos, nem a vontade daquele clero que estava governando sobre a nação de Israel, e nem também sobre fazer a vontade dos políticos que estavam no comando do mundo, mas ele veio para fazer a vontade de Deus. E ele assim, ele não permitiu que ninguém e nada o impedisse de fazer a obra que ele havia vindo ao mundo para fazer. Esta mesma determinação do Filho de Deus precisa estar no nosso coração, porque você viu que no texto que nós lemos, ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ou seja, não tem esse negócio: eu vou me poupar, eu não vou me expor, porque o que nós podemos entender, que o objetivo de Pedro aqui era assim, servir a Deus, mas até o local que não representasse sacrifício, até você ir até o local que não representa sacrifício, porque quando chega no local que você tem que fazer sacrifício, aí ele vem dissuadir, ele vem dizer para Jesus: misericórdia, isso não vai acontecer contigo, tenha compaixão de ti, isso não vai acontecer contigo. Se Jesus havia nascido, João havia dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele sabia que o Cordeiro, para poder tirar o pecado do mundo, ele teria que morrer, ele teria que derramar o seu sangue. Jesus sempre soube disso, mas lá agora estava Pedro, influenciado por Satanás, repreendendo Jesus Cristo para que ele não fosse até o extremo. Qual que era o extremo? Era o de dar a sua vida, de morrer na cruz. Você pensa que Satanás vai querer que você faça algum sacrifício por Deus, pela obra do Senhor, pela evangelização, pelo progresso do reino de Deus? Você acha que Satanás vai querer que você faça isso? Mas não vai mesmo. Então ele vai empenhar o seu potencial, ele vai empenhar os seus argumentos contra mim e contra você, para que nós não trabalhemos pelo progresso do evangelho, para que nós não trabalhemos pela evangelização do mundo, para que nós não trabalhemos para que os pecadores se cheguem até Deus e se arrependam dos seus maus caminhos, se convertam dos seus pecados e sejam por Deus perdoados, curados e salvos. É claro que Satanás, sabendo que pouco tempo resta a ele vai empenhar todo o seu potencial exatamente para tentar impedir que você faça
faça a vontade de Deus, que eu faça a vontade de Deus. E o que ele vai utilizar? Ele vai utilizar o desânimo, ele vai utilizar argumentos contra a nossa vida, ele vai usar a opressão, ele vai querer que você pense que eu penso, que eu estou saindo do plano de Deus, porque a situação está difícil. Se isto era plano de Deus, por que está tão difícil? Se eu estou fazendo a obra de Deus, por que eu estou passando por tantas provas? Se eu estou fazendo a obra de Deus, por que eu não tenho dinheiro? Se eu estou fazendo a obra de Deus, por que eu estou tendo problema de saúde? Se eu estou fazendo a obra de Deus, por que eu estou tendo essas dificuldades na minha casa, na minha família? Se eu estou fazendo a obra de Deus, então por que as coisas não estão dando certo? E aí Satanás vai usar esse tipo de argumento que fica o tempo todo passando pela nossa cabeça, pela nossa mente, exatamente para tentar impedir que nós façamos a vontade de Deus. Então nós precisamos vigiar e fazer como Jesus Cristo falou, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir com o objetivo de que, se nós perder a nossa vida aqui neste mundo, nós a ganhamos para a eternidade. Então nós temos que ter este cuidado na nossa vida, porque o diabo, sabendo que pouco tempo resta a ele vai empenhar todo o seu potencial, exatamente para tentar tirar você do plano de Deus, para tentar me tirar do plano de Deus, porque é muito fácil servir a Deus quando não tem oposição, quando está tudo na calmaria, quando não tem levante do inimigo, é muito fácil. Mas quando vem a tempestade, eu preciso ter convicção que se veio a tempestade, eu vou passar sobre ela. Eu tenho que ter essa convicção que se o vento está soprando forte, eu vou vencer o vento forte, que se diante de mim não abrir o mar, eu vou andar sobre as ondas do mar. Eu preciso ter essa convicção. E também a certeza de que o plano de Deus não será frustrado na minha vida, porque o diabo está usando uma pessoa próxima, como no caso, ele usou Pedro para tentar dissuadir o Filho de Deus, para que ele não fosse para a cruz, para que ele não morresse na cruz, para que ele não derramasse o sangue dele na cruz, para que ele não esmagasse a cabeça da serpente na cruz, para que ele não fosse até o inferno, tomar das mãos de Satanás a chave da morte e a chave do inferno. Satanás quis impedir que Jesus Cristo fizesse isso, e usando quem? Usando Pedro, usando o discípulo do Senhor Jesus. Então, se ele investiu desta maneira contra Jesus Cristo, é claro que ele vai investir contra a minha vida e contra a sua vida também, para que nós não tenhamos o empenho necessário que nós precisamos para fazer a obra de Deus. Aí ele vai criar situações difíceis, vai criar divisão na igreja, vai criar calúnia, vai criar difamação, vai criar obstáculo de todo jeito, para ver se a gente desiste, porque aí virá aquelas pessoas bem intencionadas, né? Cheias de boas intenções para falar: isso não é o que Deus tem para sua vida, não. Por que você está sofrendo desse jeito? Por que você está passando por esta prova? Se você é uma mulher de Deus, se você é uma pastora, se você é um pastor, se você é um homem responsável pela obra de Deus, se você é um homem santo, se você vive para Deus, por que a vida está tão difícil assim para você? Por que então? E vai começar a te acusar, assim como ele fez usando os amigos de Jó. Os amigos de Jó acusaram Jó. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo no mundo espiritual, mas quiseram dar uma de Deus ali. Quiseram então dizer para Jó que o que estava acontecendo é por causa das ações dele. Acusaram Jó de várias coisas que Jó não havia praticado, mas porque eles não compreendiam o que estava se passando no mundo espiritual, então eles acabaram fazendo o quê? Ao invés deles serem voz de consolo na vida do Jó, eles acabaram se transformando em quê? Em instrumento de acusação na vida daquele homem de Deus, que era justo, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Mas o Jó não deixou persuadir, ele permaneceu firme e forte, e ele disse, quando você lê o capítulo 19, verso 25, quando ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia o que estava acontecendo, apesar dele não ter visto, o diabo, apesar dele não ter visto Satanás, o adversário, agindo pessoalmente,
Mas ele sabia que aquilo que estava acontecendo era para a glória de Deus. Quando a sua mulher falou para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele repreendeu a sua mulher e falou, você fala como uma louca qualquer. Quando Deus nos dá as coisas boas, nós ficamos felizes e glorificamos a Deus. Agora, quando Deus dá as coisas ruins, nós vamos blasfemar contra Deus? Você fica contente quando Deus te abençoa, não fica? Aí você fica agora com raiva de Deus quando vem o castigo, quando vem a prova? Então nós precisamos ter esse discernimento, porque nós que somos esta geração, a geração que estamos responsáveis por pregar o evangelho agora, por propagar as virtudes de Deus, para falar para as pessoas que só há um caminho que leva aos céus, e esse caminho é Jesus Cristo. Satanás vai empenhar, vai usar o seu potencial, vai usar a sua força para poder tentar te fazer sentir oprimida, para tentar te fazer sentir oprimido, com medo, acuado e desistir de continuar fazendo a vontade de Deus. Então nós precisamos tomar este cuidado, vigiar, para que o inimigo não consiga esse intento contra nós e nós tenhamos a mesma vocação que nós obtivemos mediante a nossa fé, a vocação de fazer a vontade de Deus, de executar a obra de Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus, que esta vocação não venha a ser deixada de lado por causa da oposição do diabo, mas que nós tenhamos a convicção de que nós fomos chamados para a glória de Deus e que nem a morte, nem a vida, nada nos separará do amor de Deus, nem a espada, nem a perseguição, nem a fome, nem a miséria, nem a riqueza, nada deste mundo vai nos separar do amor de Deus e nada vai nos fazer retroceder também. Precisamos ter essa convicção na nossa alma e chegar ao ponto de dizer como Paulo, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, e o viver que eu trago na minha carne, eu não trago para mim mesmo, eu vivo para a glória daquele que me amou e se deu por mim, e morreu por mim. Então ele tinha convicção, ele estava pronto para morrer, ele estava pronto para viver, para que Deus fosse glorificado na vida dele, para que Jesus Cristo, Filho de Deus, fosse glorificado na vida dele, e é isso que Deus espera de nós. Quando nós lemos o Salmo de número 118, quando o salmista fala de opressão, que o diabo, que o inimigo, que os adversários haviam levantado contra ele, ele não desiste. Ele fala, eu não morrerei, eu viverei e eu proclamarei a glória do Senhor. Eu não morrerei, eu viverei. Ele tinha convicção disto. Nós precisamos ter essa convicção também, ainda que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse um leão, usando a opressão, usando os problemas financeiros, usando os problemas de saúde, usando a calúnia, usando a difamação, usando o desânimo, usando também o conformismo com as coisas, porque muitas pessoas estão se conformando com esse século, estão se conformando com esse mundo e não buscam mais a renovação das suas mentes. Se conformaram com a situação, se conformaram porque o pecador está de coração duro, porque a gente não pode falar, porque tudo, e se falar contra o pecado agora, nós vamos ser processados. Não falo, eu falo o que a Bíblia diz, eu falo o que está escrito, se quiser me processar, me processe, se quiser me matar, me mate, mas eu não vou deixar de falar a verdade, porque o conhecimento da verdade é que traz a libertação, como Jesus fala para nós, em João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para a verdade ser conhecida, nós temos que falá-la, nós temos que expor a verdade, e às vezes expondo a verdade, seremos taxados, seremos perseguidos, seremos chamados de homofóbico ou coisa desse tipo, muitas coisas vão falar contra nós. Mas eu não vou deixar de falar a verdade, porque Satanás criou situações para tentar me inibir, ou às vezes usa as minhas dificuldades e usa alguém do meu lado para poder tentar me fazer calar. Eu não vou deixar isso acontecer, e você não pode deixar isso acontecer, porque nós não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu e nos nomeou para Ele. Nós temos esta convicção na nossa alma, e ainda que seja a pessoa mais próxima, no caso aqui,
Foi o Pedro, que era a pessoa mais próxima do Senhor Jesus, mas o Senhor foi severo com Pedro e disse para ele: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas somente das coisas do homem. Então que nós venhamos procurar o interesse de Deus, eleger em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus, buscar o progresso do evangelho, o progresso do reino de Deus e buscar a justiça do reino de Deus, porque se nós fizermos assim, as demais coisas nos serão acrescentadas. É a palavra de Deus que é poderosa, é a palavra de Deus que está empenhada, não é a palavra do homem, não é a palavra da pastora e nem do pastor, é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra do Deus que sustenta céus e terra, do Deus que é poderoso. Então que nós tenhamos esta convicção na nossa alma e que nós não venhamos nos calar, porque estamos passando por perseguições, passando por provações, passando por necessidades, que nós tenhamos convicção que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, aquilo que está faltando Ele proverá, mas essas faltas não me fará ser uma pessoa infiel, não me separará do amor de Deus, porque eu sei em quem tenho crido, como Paulo disse a Timóteo, nós podemos dizer: eu bem sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me livrar da boca dos leões e para me levar sã e salva para o seu reino eterno. Querido Deus e bondoso Pai celestial, louvado seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor, que nos amou com amor perfeito, com amor eterno, e que deu o seu Filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor, que jamais nós venhamos esquecer deste benefício que o teu Filho conquistou por nós lá na cruz. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida desta pessoa, a vida do homem, da mulher, a vida do rapaz, a vida da moça, a vida da criança, do adolescente, a vida do casal, a vida da família, a vida destes, ó Deus, que foram comprados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, para proclamar as virtudes do Senhor. Ó meu Deus, que o teu ungido, a tua ungida, que o teu escolhido, a tua escolhida, não venha desviar do propósito do Senhor, não venha recuar, não venha retroceder, não venha desistir de fazer a tua obra, porque está enfrentando escassez, porque está passando por aflições, por dificuldades, porque não tem dinheiro para honrar os compromissos, porque não tem como sair dessa situação, mas que o Senhor entre agora com a tua providência, que o Senhor entre agora com o teu poder, repreenda Satanás, o acusador, o enganador, o mentiroso, que tenta nos tirar do teu caminho, que tenta nos afastar da tua presença, que tenta nos dissuadir para que nós deixemos o plano do Senhor. Repreenda Satanás em nome do Senhor Jesus, que ele não tenha poder de nos amedrontar e nos afugentar do rebanho do Senhor, que ele não tenha poder de nos enganar e nos tirar do teu propósito, mas que ele seja repreendido e que o Senhor nos livre de todo mal, nos livre do homem enganador, do homem mentiroso, do homem falso, meu Deus, que usa de artimanhas para tentar impedir o teu plano e o teu projeto na nossa vida. Que Satanás seja repreendido, que o doente seja curado, que o liberto seja liberto, que o cativo seja libertado, que o liberto do Senhor permaneça na santidade, que o salvo permaneça na santidade, meu Deus, que o perdido seja salvo, que o oprimido seja libertado da mão do opressor, e que este, meu Deus, que está amedrontado, que ele seja libertado do poder do medo e seja encorajado, revestido pela armadura do Senhor, cheio do Espírito Santo, prosseguindo na jornada da fé. Nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Toma esta casa nas tuas mãos, toma esta família nas tuas mãos e abençoa com a graça do Senhor, com o poder do Senhor. Nós pedimos isto e nós te agradecemos em nome do Senhor. Caia por terra todo argumento diabólico, todo argumento satânico, toda artimanha de Satanás, que seja lançada por terra em nome do nosso Senhor Jesus, e que nenhuma falcatrua do diabo, que nenhum engano maligno nos impeça de fazer a tua vontade. Nós pedimos isso para a tua glória. Guia-nos, Espírito
Espírito Santo e fortalece-nos no Senhor. Nós pedimos para a glória do teu nome, meu Deus. Nós pedimos para a glória do teu Filho Jesus Cristo. Nós pedimos isso para a glória do teu Santo Espírito e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor proverá muito mais além do que nós estamos esperando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Deus abençoe você. Muito obrigada, que a graça do Senhor permaneça na sua vida. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço. Até o nosso próximo encontro. E se esta mensagem, se este vídeo tem abençoado você, que você compartilhe com outras pessoas e abençoe outras pessoas também. Se inscreva no nosso canal e assim você vai nos ajudar a continuar fazendo a obra de Deus. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.